Hoje é aquele dia maravilhoso da semana, dia de falar do mangá de Boku no Hero Academia. Quem é essa personagem que mesmo o Midoriya com todos os poderes que ele adquiriu até agora tá levando um pau dela, surreal! Óbvio que a luta ainda não foi concluída, mas só pela presença, a forma como os heróis eles falam dela e temem ela, a forma como ela conversa de igual para igual com o próprio All for One casualmente. Galera, vamos entender tudo sobre ela que foi revelado essa semana. Mas antes, lembrando que se você quiser assistir a 5ª temporada de Boku no Hero, ela tá disponível na Crunchyroll. Inclusive, uma dica, o episódio de hoje, meu Deus do céu, teve uma cena que foi extremamente bem animada, nível filme, então não deixe de conferir que essa cena tá muito legal. Mas claro que além disso tem um catálogo recheado com muito mais anime pra você assistir, como Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, vários animes extremamente populares. E se liga que com a assinatura Premium você tem direito ao simulcast pra poder assistir os episódios 1 hora depois do lançamento lá no Japão. Tem também um catálogo de animes dublados e sim, você também pode assistir grande parte do catálogo completamente de graça, porém com anúncios. Eu recomendo, assim como eu, fazer a assinatura do plano Premium. Lembrando que acessando o primeiro link na descrição você pode testar qualquer plano de assinatura por 14 dias de graça para maratonar qualquer anime do catálogo da Crunchyroll, então não perde essa oportunidade. Agora falando sobre o capítulo 312 de Boku no Hero, eu queria começar falando sobre a estratégia que ele usou para hypar ainda mais essa personagem que desde a primeira aparição, na verdade desde a primeira aparição não, né, que ela apareceu como uma personagem qualquer, apesar de estar fugindo da prisão de Tártaros, mas no capítulo passado, quando ela foi dignamente introduzida, aí sim já foi suficiente pra gente já colocar o hype dela lá em cima, e somado à atuação dela capítulo passado e a atuação dela nesse capítulo também, obviamente o Correio ele decidiu usar a estratégia de depoimento, né? Partindo primeiro com o depoimento do Hawks falando sobre o perigo que era essa personagem, colocando até um receio nele próprio, que não é um cara que costuma ter medo de qualquer vilão por aí, ele mesmo conseguiu enfrentar ali, mesmo que como um suporte, o Nomu High-End sem demonstrar nenhum medo na presença dele, mas também o herói chamado Snipe. Só que no caso dele foi engraçado o contexto que foi colocado para ele dar esse depoimento, né? Porque no caso do Hawks foi uma conversa prévia que realmente existiu com o Midoriya, dele avisando pro Midoriya o perigo que ela representava. Só que no caso do Snipe foi num programa de TV dele falando, comentando as habilidades dele próprio e se comparando com ela. Como os dois eles têm habilidades que envolvem tiros a longa distância, ele se coloca num hype abaixo do dela, ele dizendo que a distância que ele consegue atingir é nada mais do que uma distância de 600 metros, enquanto o que ele fala sobre ela é que a distância que ela consegue atingir, o raio que ela consegue cobrir, é de nada menos do que 3 quilômetros. Inclusive, ela também possui a habilidade de conseguir enviar uma bala teleguiada, assim como o Snipe. Só que óbvio que não só de palavras vivem o hype de um personagem, ele precisa também mostrar isso na prática. E essa personagem, nesse capítulo, já começou dando um trabalho enorme pro Midoriya, dando um tiro curvado, com uma bala teleguiada que ele não conseguiu, meu amigo. Ele pode ter previsto, mas aquilo surpreendeu ele, e ele, usando a habilidade, óbvio, de sensor de perigo, tentou parar na mão o tiro dela. Eu achei, caraca, mano, realmente um mérito muito grande pro Midoriya ele ter conseguido parar esse tiro na mão, porque o tiro ele veio rápido, meu amigo. Ele veio rápido e veio fazendo curva. Só que o Midoriya ele não é alguém imbecil, ele é um moleque inteligente, então ele sabia o que precisava fazer. Na verdade, primeiro ele pensa em tentar aumentar a distância entre eles para assim ele tentar fugir do raio de alcance dela. Só que quando ele viu que não era suficiente, ele decidiu fazer o contrário. Ele falou, realmente agora eu vou ter que me aproximar dela, vou ter que encurtar essa distância, já que agora eu consigo saber de onde essa bala tá vindo. E sobre o poder principal dessa personagem, que inclusive teve o nome também revelado nesse capítulo, sendo Lady Nagant, o poder dela se trata de transformar os seus cabelos em balas. Ela meio que consegue transformar o corpo dela em argila e solidificar aquela argila da forma como ela quiser, né? Numa estrutura
estrutura que ela mesma queira. E ela consegue extrair as balas do próprio cabelo, tanto que no capítulo passado, na última página, a gente vê ela justamente com a mão no cabelo. Então, já dando um indício de que ela realmente transformava o cabelo em munição. Mas não só isso, ela também consegue transformar o braço dela numa arma gigantesca, né? Provavelmente também feita de argila do mesmo material. Engraçado que, de primeira, eu achava que a estrutura do braço dela se transformava partindo da unha, porque parecia uma unha, a parte do braço que não tinha se transformado em arma ainda. Só que depois eu percebi que, na verdade, ela faz assim com o braço, e é a partir daqui que ela molda o braço em argila para transformar naquela arma. E depois é mostrado um pequeno flashback do All for One, na fuga de Tartarus, ele conversando com a Lady Nagant de igual para igual. Ela simplesmente conversando com ele casualmente. E olha que o homem ele tem presença. E ainda assim ela agiu com aquela naturalidade dizendo, você, né? Eu costumava caçar você antigamente. Esse flashback ele serve pra gente entender, pra gente ser situado como essa personagem ela entrou num acordo com o All for One e passou a caçar o Midoriya pra ele, né? Então a gente tem essa explicação nesse pequeno flashback e muita informação interessante. Primeiro partindo do próprio All for One, ele motivando a personagem, né? Ele convencendo, a forma como ele convence a personagem de que realmente seria válido, realmente seria benéfico pra ela se ela fosse atrás do Midoriya, porque o All for One ele já entende a motivação da personagem. Ele diz que a sociedade de heróis ela nunca vai ser destruída se esse garoto continuar vivo. Inclusive o All for One ele dá várias dicas para a personagem de como agir, antevendo várias das ações do Midoriya, já deduzindo a forma como ele iria agir dali pra frente, dele supostamente agindo de forma independente, mas ainda sendo seguido de vários dos heróis principais. Ele já antevê esse movimento do Midoriya para tentar expor o próprio All for One a um risco desnecessário, mas só que ele, sabendo disso, não vai correr esse risco. Ele vai ficar na encolha e vai mandar alguém fazer o serviço sujo. Ele inclusive recomenda de forma bastante sutil que ela espere um dia de chuva, obviamente se tratando ali, se referindo ao Endeavor, que tem habilidades de fogo e que com isso ficaria enfraquecido. E olha só, o dia está chovendo. E ele também pergunta por que ela salvou o Overhaul e ela diz que achou que ele seria útil no futuro. E agora, por que ela disse isso? Provavelmente porque ela pensou que ele seria útil na produção de balas que apagam individualidades. Se ela conseguisse colocar a mão nessa tecnologia, meu amigo, ela sendo uma atiradora do nível que ela se mostrou até agora, imagina se ela usa munição que apaga individualidades. E realmente seria um complemento muito bom, muito benéfico para ela, então faz sentido que ela tenha ali resgatado o Overhaul, mesmo que por enquanto ele seja um peso morto. E como forma de pagamento adiantado, o All for One ele fornece mais uma individualidade para ela, que é a de andar no ar. A gente não sabe se é exatamente igual ao fato de flutuar, como a gente viu a habilidade da Nana Shimura, mas a gente vai entender aqui, vai interpretar como andar no ar, como se fosse um Skywalk de One Piece. Agora, por que ele forneceu exatamente essa habilidade em específico para ela? Eu acredito que seja pelo fato de que o Midoriya ele está com a habilidade de voo por enquanto, ele está com a habilidade de conseguir flutuar, além de ter também o chicote negro que permite com que ele se balance através, do ar também, seja um complemento para essa habilidade. Então, ela sendo uma personagem que a habilidade dela exija que ela esteja no high ground ali, ou seja, no chão alto, ou seja, consiga ter uma visão mais aérea da situação, como a gente viu ela no capítulo passado, ela no topo de um prédio, ela precisa desse campo de visão mais aberto porque é dessa forma que os atiradores eles agem. Então faz sentido que com essa habilidade ela consiga ter uma facilidade muito maior de se locomover entre os prédios, ainda mais considerando a alta movimentação também do Midoriya. Ela precisa também conseguir equilibrar o jogo e não se manter parada nesse campo de batalha. Então foi muito útil o All for One mais uma vez mostrando um gênio em vários sentidos e dando a habilidade certa que ela precisava. Agora, duas perguntas que eu deixo em aberto nesse vídeo sobre essa personagem. Por que exatamente ela traiu a Associação de Heróis? Por que ela se voltou contra essa sociedade de heróis? Porque ela não parece que é uma pessoa doente, uma pessoa psicopata ou um ditador em potencial, como são os vilões que a gente costuma ver que são extremamente problemáticos, ou alguém que possivelmente sofreu preconceito pela habilidade dela
não parece ser o caso. Parece que foi algo sistemático. E é muito disso que é discutido em Boku no Hero, né? Justamente o sistema que é aplicado no mundo de Boku no Hero e que o Midori ele está se questionando agora. Então o Midori, ele entendendo isso e usando isso a favor dele, eu acredito que ele tente usar o discurso no jutsu nessa personagem. Eu acredito que ela vai ser a primeira personagem que ele vai conseguir converter pro lado do bem, nesse caso, novamente. E lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, toda semana tem vídeo comentando mangá de Boku no Hero, então não deixa de estar inscrito e também ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!